Fala galera, tudo bom? Felipe aqui. Primeiramente eu queria já me desculpar porque semana passada não houve nenhum vídeo, né? Eu prometi que ia ficar lançando vídeos aí toda segunda ou toda quarta, mas na semana passada especificamente eu não consegui lançar porque foi o dia da minha prova. Eu fiz a prova agora dia 25, então foi justamente na quarta. Então, eu tô lançando agora, com esse atraso de uma semana, com esse delay de uma semana, mas a minha intenção hoje é trazer para vocês como foi a prova, né, os detalhes, onde eu obtive, né, aí a minha aprovação, como foi a prova e quais são os próximos passos, né? Primeiro alguns detalhes sobre a prova, sobre como ela transcorreu, em seguida aí os detalhes dos próximos passos, beleza? Então vamos começar. Para fazer sem cortes esse. Aí, passei, né? Finalmente. Foram aí alguns dias de estudo, mas eu consegui obter a minha aprovação. Então vamos falar um pouquinho, primeiramente, sobre esse processo de aprovação. Como foi a prova? Bom, eu fiz o meu agendamento no dia 2 de outubro, eh, para que a minha prova fosse dia. Desculpa, fiz o meu agendamento dia 5 de outubro, para que a minha prova fosse 20 dias depois, fosse dia 25. Eu fiz pelo próprio site da AWS. Na parte de certificação você pode marcar uma prova. Eu optei por não fazer no centro de treinamento porque eu moro um pouco longe, eu moro em outra cidade. Mas se eu morasse numa cidade, numa capital, se eu estivesse morando na capital, eu optaria por fazer no centro de treinamento, porque isso tira alguns riscos, né, ali de conexão que pode dar errado, se a minha internet cair, por exemplo, se eu tiver algum problema de hardware, como de fato eu tive, né, eu quase perdi a prova por causa disso. Então eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui no detalhe, tudo bem? Eu marquei a prova para dia 25. Quando você marca a prova, eles perguntam mais ou menos ali o range de horário que você pode entrar. E eu marquei a prova para 10h15 da manhã. Quando você faz essa marcação, é solicitado que você entre pelo menos meia hora antes para verificar a questão dos seus equipamentos. No site da ViewPerson, que é o broker da AWS para aplicar essas provas online, né, para quem vai fazer a prova online, que não vai fazer no seu treinamento, no site deles, você é direcionado para lá. Existe uma parte do site onde você testa todo o seu computador, toda a sua máquina. É um softwarezinho como se fosse um browser que você instala no seu computador e ele faz uma varredura, ele faz uma verificação se você não tem nenhum software malicioso, né? Se você não tem de fato nada ali que possa estar lhe dando alguma vantagem em relação a outros candidatos. Então eles fazem essa varredura. No meu caso, quando eu instalei ele no meu computador, a única coisa que mudou para mim foi que ele meio que resetou o Windows para as opções de fábrica dele, principalmente a nível de monitor, né? Eu tinha um background no meu monitor e ele foi substituído pelo background base do Windows. Então, para que serve essa questão do teste? É para você se assegurar que aquela sua máquina, a- aquele seu hardware ali, tá apto a rodar o software deles. Uma coisa que eles não recomendam é que você use. Uma coisa que eles não recomendam, no caso a view person, que é quem aplica a prova, é que você use o seu computador do trabalho. Caso você tenha um notebook do trabalho, não utilize esse notebook. Por quê? Caso você venha a utilizá-lo e ele tenha algum software, né, que impeça de alguma forma o funcionamento do software de verificação deles, no dia da prova você não vai conseguir realizar a prova. Então, o que eu fiz? A partir do momento que eu soube disso, eu fiz a varredura no meu computador, fiz esse teste deles várias vezes, o teste da ViewPerson, fiz esse teste várias vezes, pelo menos de 5 em 5 dias, até a minha prova acontecer, eu fazia um teste. Esse teste ele verifica seu computador, né? Ele baixa esse arquivozinho, esse browser para o seu computador, ele verifica sua câmera, ele verifica seu microfone, ele verifica a qualidade da conexão, a quão estável é a conexão da sua internet. Eles também pedem para que você utilize o cabo de rede sempre, certo? Até você que tem notebook, o ideal é você utilizar o cabo de rede. Ah, Felipe, se eu cair, eu perco a prova? Não, se você cair, você ainda tem a chance de voltar. Mas, por exemplo, se for uma queda regional, né? Ou se seu Wi-Fi der algum problema e passar, vamos lá, 15, 20 minutos e você não conseguir voltar, aí você vai perder a prova. Então, existe uma tolerância quanto a essa questão de cair ou ocorrer algum problema, como no meu caso eu tive, mas eu não confiaria nessa tolerância, beleza? Então, eu fiz os testes com o meu computador várias vezes até a prova acontecer, e mesmo assim, mesmo fazendo esses testes várias vezes, quase eu perdi a prova. Quase, por muito pouco eu não fui reprovado. Eu vou explicar por quê.
por causa desse aparelho aí. O que acontece? Em momento nenhum na View Person, se você ler as regras lá, ele vai dizer o seguinte para você: não utilize nenhum tipo de fone ou headset. Nas regras que são mandadas para você, a menos que você vá realmente cascavulhar lá e procurar, você não vai ter essa regra. Qual é o meu caso aqui? Eu não utilizo notebook, eu não tenho notebook, eu só tenho o meu notebook do trabalho e o meu PC pessoal, que ele é um PC de mesa, um PC torre. Então, obviamente, esse PC torre eu utilizo um headset. Qual é o problema de utilizar o headset? O meu microfone só existe no meu headset, certo? Assim que a minha prova começou, né, a gente é introduzido, né, no dia da prova, existe uma pessoa que vai nos acompanhar, que é o Proctor, certo? Ele se apresenta, oi, tudo bem? Olhou a câmera, me viu e falou assim, cara, você vai precisar tirar esse seu headset. E eu fiz, não, sem problema. Tirei do meu ouvido, né? Coloquei o som dele na caixa de som, deixei aqui apoiado no meu ombro, coloquei o som dele na caixa de som e tudo certo. E aí ele viu o meu fone apoiado no meu ombro e pensou assim, não, cara, você não pode ficar com o fone nem conectado. Você tem que tirar o fone e tem que me mostrar que ele está desconectado do seu computador. Por quê? O headset simplesmente não pode estar conectado de jeito nenhum ao seu computador. O que acontece nesse caso? Eu perco meu microfone. E para a realização do exame é obrigatório que eu tenha um microfone funcional. Então você aí que pretende fazer a prova, mas que só tem computador de mesa, arrume um telefone, arrume um microfone externo para o seu computador, porque você não vai poder utilizar de jeito nenhum, você vai poder utilizar o headset. Aí o que aconteceu no meu caso? A Proctor que fez o teste comigo foi super gente boa. Ela fez assim, cara, infelizmente eu vou ter que cancelar sua prova se você não conseguir, né, um microfone externo. Porém, eu tenho ideia. Se você tiver como arrumar outro notebook, né, outro computador que seja um notebook, também a gente poderia prosseguir. Então eu corri, peguei o computador da minha esposa, que era o que tinha disponível. Assim, todos os testes que eu fiz no meu computador para deixar ele preparado não serviram de nada, porque eu terminei não podendo usar ele. Peguei o computador da minha esposa, que é um notebook, né, um pouquinho mais antiguinho, e consegui fazer a prova graças a esse computador. Então foi assim, muito estressante a questão desse headset. Eu acho que eles realmente deveriam focar. Não sei se eles acreditam que todo mundo no planeta tem um notebook. Por exemplo, eu não sou muito a favor do notebook. Eu não sou o cara que usa notebook. Mas assim, não foi avisado em momento algum, desde que eu peguei essa, coloquei para fazer a prova, não foi avisado com essa contundência que o headset não seria aceito. Então, fica a dica para você que não quer perder sua prova e tem computador de mesa, não use headset, beleza? Mas assim, eu consegui pegar o computador da minha esposa, a partir do momento que eu peguei o computador dela, foi tranquilo. A minha prova atrasou, tá, galera? Atrasou. Mas a própria plataforma, ela diz, cara, se você já tiver aqui, se você já tiver chegado ali nas suas meia hora antes e já tiver feito seu processo de greeting, que é a primeira pessoa que lhe recepciona, dentro dessas meia hora, o seu exame em seguida pode dar uma atrasadinha, né? Tanto pro lado deles quanto pro seu. Meu exame atrasou quase uma hora, tá? Para começar. Quase uma hora. E só essa questão do computador me atrasou meia hora. Mas como eu disse, essa Procter especificamente cancelou essa minha sala de greetings. Ela falou: olha, eu vou cancelar essa sua sala. Como você ainda está dentro das meia hora, você vai abrir outra sala e outra pessoa vai atender você. Porém, como você já vai estar com o seu notebook certinho, então não vai ter problema. Só lembre de ligar ele na tomada, não, no cabo de rede da sua internet. Então foi isso que eu fiz, né? E a partir daí ela me pediu para ver a minha mesa, né? Tirei algumas fotos do meu quarto, enviei para eles e com a minha webcam filmei a minha mesa. Pessoal também, pessoal que tem computador de mesa, tenha uma webcam com fio, tá? Não use nenhum tipo de webcam que não tenha um fio largo o suficiente para que você consiga filmar a sua mesa. Ela vai pedir para ver toda a extensão da sua mesa de um ângulo que ela consiga ver tudo. Não é, não, vou filmar essa parte e depois eu vou filmar aquela, não. Ela tem que estar conseguindo ver tudo da sua mesa. Então, tome esses cuidados, tá bom? É uma coisa realmente, isso reprova na hora. Se ela. A segunda Proctor, né, que me atendeu, eu tive que pegar um espelho, né, porque o fio da minha webcam, meu PC de mesa, não é tão largo. Então, tinha um certo ângulo da mesa que ele não conseguia ver. E aí eu já fiquei desesperado de novo. Caraca, vou perder a prova por causa disso. Aí a Proctor fez assim: pega um espelho, aponte para sua webcam
E aí, a partir do espelho, eu vou conseguir ver sua mesa toda. E foi um processo também bem chato de fazer, porque mesmo eu com o notebook, como ele tinha que ficar conectado no cabo internet, o meu cabo internet também não é muito elástico, né? Ele não estica tanto. Então eu não conseguia mostrar toda a minha mesa, mas essa questão do espelho me salvou. Então fiquem ligados, vocês vão precisar estar com o computador conectado no cabo internet e, de preferência, né? E vão precisar conseguir mostrar a mesa de vocês com o notebook, caso seja notebook, e caso seja desktop, pegar a câmera e mostrar toda a extensão da mesa de vocês sem ser parte por parte. A pessoa tem que ver a mesa inteira, beleza? Então, assim, foi só essas duas coisas que aconteceram, né? Eu quase perdi a prova por causa disso, mas é bom salientar para que você vai fazer a prova não cometa esses mesmos erros. Então, vamos seguir. Prós e contras do plano de estudos. Bom, eu tenho alguns vídeos publicados, né, 2 vídeos publicados, um explicando como usar o AWS Skill Builder e o outro explicando como fazer um joguinho, né, inclusive disponibilizando o joguinho de cartas para que você possa fazer ali um depara entre os conceitos aprendidos para a prova e os serviços que você vai precisar dominar para a prova. Então, eu me baseei, todo o meu estudo foi feito em cima desses dois vídeos. Então, o que eu estou apresentando ali, de fato, foi o que eu fiz. Então, a gente tem aqui o início dos meus estudos no dia 2 do 10 e a gente tem a minha aprovação no dia 25. São 23 dias de estudo. Felipe, o que é que você fez nesses 23 dias? Bom, eu realizei esses cursos que estão listados aí. O AWS Cloud Quest, que lhe dá um badge ao final, que é aquele jogo que eu falo no meu primeiro vídeo. Você vai entrar na AWS, você vai jogar um joguinho que é tipo um RPG e você vai conquistando. Tem uma cidade e você precisa resolver uns problemas ali nessa cidade. Cada problema que você conquista vai lhe deixando mais perto de receber o seu badge. Ao final, você recebe seu badge. São 12 problemas que você precisa resolver. Todos eles estão relacionados com conceitos e prática do que um AWS Cloud Practitioner precisaria saber resolver. Em seguida, eu fiz o Cloud Essentials Knowledge Readiness Path, que significa preparo, né, ali para você fazer a prova, você se preparar para fazer a prova. Ele também dá um badge, mas é importante salientar que ele não é um curso fácil nem rápido de fazer, ele demora algumas horas para você terminar. E toda vez que você, no momento que você terminar de fazer o curso, você tem direito a fazer uma vez por dia uma prova, onde você precisa acertar 80% das questões. As questões são variáveis, elas ficam variando de um dia para o outro. E caso você consiga acertar esses 80% das questões, são 50 questões, você ganha o badge. Então eu tirei esses dois badges, certo? Para começar. Em seguida, eu fiz o simulado, a AWS, o simulado, na verdade, são perguntas práticas, né? Qual é a diferença do simulado para as perguntas práticas? O simulado que eu fiz em seguida, ele requer que você se inscreva na plataforma. Ah, como é que eu faço para me inscrever? Você tem que pagar $29 por mês para ter acesso como subscribed na plataforma. Então, o simulado perguntas práticas você consegue fazer sem estar inscrito, certo? Mas o simulado oficial você tem que fazer estando inscrito. Quantas vezes eu fiz, reprovei, aprovei? Eu nunca reprovei. Minto, eu reprovei o Essentials Knowledge Readiness Path. Eu reprovei uma vez ele, mas nem o simulado oficial e nem o simulado de perguntas práticas eu reprovei. Quantas vezes você pode fazer o simulado oficial e perguntas práticas? Uma única vez. Se você tentar fazer de novo, mesmo o que requer subscription, você vai estar fazendo as mesmas perguntas de novo. Você pode tentar fazer até para fixar o conhecimento, certo? Mas assim, vão ser as mesmas perguntas. Infelizmente, a AWS Skill Builder tem esse pequeno problema. Ele não tem uma variedade de perguntas assim tão grande. E por último, né, que para mim foi essencial, seria esse app. Eu não faço ideia se ele existe para Android, eu utilizei ele no iOS, que é esse AWS Cloud Practitioner 2023. São 630 questões de altíssima qualidade e muitas dessas questões caíram na minha prova, certo? A prova foram 65 questões, eu consigo me lembrar de pelo menos umas 10 que eu respondi porque eu usei esse aplicativo. E esse aplicativo, ele tem, acho que 20 simulados. Cada simulado tem entre coisa de 30 a 40 questões, 30 questões para ser mais exato.
Então você vai avançando, você faz um simulado hoje. O que é que eu fazia, eu, Felipe, o que é que eu fazia? Eu fazia um logo cedo e um antes de dormir. Um logo cedo e um antes de dormir. Cada simulado desse, quando você responde a pergunta, você já recebe a resposta certa ou errada comentada. Ou seja, se você marcar uma opção errada, o simulado já vai lhe dizer por que aquela opção é a opção errada. Gente, isso é muito importante. De tudo isso que eu coloquei na tela aí, o mais importante para mim, de longe, é esse aplicativo. O problema dele, 2 problemas na verdade, né, eu fiz ele a partir do iPhone, eu não sei se ele tem para Android, e ele custa R$ 39,90, você paga e você tem direito vitalício aí. Além desses simulados que ele tem de 30 questões mais curtinhos, ele também tem uma prática oficial, é como se fosse um simulado oficial, é como se você simulasse, se você estivesse fazendo a prova de fato da AWS, ele marca o tempo para você, 1 hora e meia, e ele disponibiliza 65 questões desse apurado deles. Todas as questões que eu fiz sempre foram questões diferentes, certo? Você pode refazer os simulados, mas eu preferi não refazer. E tem também uma modalidade nesse aplicativo onde você responde apenas as questões que você errou. Você pode colocar essa modalidade lá, pô, quero responder só o que eu errei. Eu já tô bem nas outras coisas, mas eu quero saber o que eu errei, eu quero fazer de novo as questões que eu errei. Então, nesses 23 dias de estudo, isso foi basicamente o que eu fiz além do jogo. Como é que eu usava o jogo? Caso você queira saber como eu usava o jogo, é só você ir nos vídeos que estão aí na minha plataforma e clicar no vídeo Aprenda Jogando, que aí é bem simples, é uma carta de conceito e uma carta de serviço. Você puxa as duas cartas e você tenta relacionar esse serviço, como eu vou usar esse conceito nesse serviço, caso seja possível. Então, pós-aprovação. Beleza, fui aprovado. Assim que eu terminei a prova, assim que eu revisei as questões, você tem a oportunidade de revisar as questões. Assim que eu terminei a prova e revisei as questões, o que aconteceu? Eu fui para uma janela aonde eu recebo a minha pré-aprovação, que é dizendo se eu passei ou não passei no teste. Certo? É uma janelinha e vai ter lá, passou ou não passou. Literalmente, a única palavra em negrito que vai ter nessa janela é passou ou não passou. No meu caso, eu recebi passou, mas eu não sabia quanto eu tinha tirado, certo? E a outra mensagem que tem é que o seu certificado vai ficar pronto dentro de 5 a 7 dias úteis, que é o tempo padrão, né, que eles levam para emitir o certificado. Porém, até hoje, eu já recebi algumas vezes essa mensagem 5 a 7 dias úteis, nunca demorou mais de 2 dias para sair nada deles. Então, a partir do momento que você foi aprovado, você já tem acesso lá no Certificate Manager, lá na sua área de certificados da AWS, onde você pediu para fazer a prova, né, onde você marcou seu exame, você já tem acesso à inscrição dos benefícios que você tem por ter passado. Então, assim que a AWS reconhece que você passou, eles fazem esse reconhecimento manual, eles pegam a gravação da sua prova, veem se não tem nenhum problema. Assim que eles reconhecem que você passou, eles já abrem esses benefícios para você. O primeiro deles é, você vai ter 50% de desconto para tentar uma nova certificação, né? Você vai ter acesso à comunidade de certificados globais, ou seja, profissionais que são certificados têm acesso a uma comunidade exclusiva. Essa comunidade exclusiva, só por estar nela, você já ganha algumas coisas. Você vai se apresentar, né? É como se fosse um fórum, né? Mas assim, até o momento eu ganhei poucas coisas nela, né? Tô realizando algumas atividades para pontuação, mas um exemplo de uma coisa que eu ganhei foi esse background aí. Opa, pra cá. Esse background aqui. Você faz algumas atividades, pega uns pontos, e a partir desses pontos você pode dar claim em alguns benefícios para você, né? Em algumas recompensas, para ser mais exato. E a primeira delas é esse background. Tem outras recompensas para quem está no nível mais avançado, alguns adesivos, squeezes, camisas, mas aí você tem que estar no nível mais avançado de contribuição. É, Acesso à comunidade global. Você também pode aplicar para o SME, para o Subject Matter Experts, que basicamente você vai poder fazer questões, construir questões para próximas provas. Caso você queira, né? Tipo assim, eu gostei dessa questão da certificação, quero contribuir, né? Quero criar questões para pessoas que estão a fim de se certificar. Então você vai poder fazer isso. E em alguns casos, em alguns eventos da comunidade, vão haver áreas
que são exclusivas para pessoas certificadas. Isso está muito mais relacionado com os badges do que a certificação, mas cada evento tem a sua característica. É mais incomum, né? Você pode inclusive receber convites para eventos exclusivos para as pessoas que são certificadas na sua área. É mais incomum, é mais raro de acontecer, porém, ainda assim, está listado como benefício, né, no site. Deixa eu ver aqui. Bom, próximos passos. Atualmente, depois de eu receber a minha aprovação, eu tirei uns dias aí para dar uma desafogada do estudo, porque foi bastante pesado, né? Foram apenas 23 dias, mas foram 23 dias de estudo intenso, né? Eu passava boa parte do meu dia estudando, e no momento eu finalizei essas minhas mini férias e estou estudando para retirar esse certificado que é o AWS Certified Developer Associate. Então, ele sai da linha do fundamento, né, do fundamentals, e entra na linha do associate. É, o associate tem o arquiteto de soluções associate e tem o developer associate, sendo o developer abaixo do arquiteto de soluções, né? É ali mais o hands-on. Em seguida teriam as certificações profissionais. Eu vou seguir essa trilha, certo? Eu tenho alguns treinamentos já agendados, especificamente um treinamento de parceiro agendado para o developer, que é o próximo passo. E é isso. Eu vou continuar produzindo material, né? Aqui foi mais um update para vocês do que aconteceu e algumas dicas. Eu vou continuar produzindo material e eu acho que é isso. Eu vou tentar não deixar esse vídeo tão longo assim, mas agradeço aí a todo mundo que puder se inscrever, curtir, compartilhar, enfim, para que outras pessoas também tenham esse conhecimento e outras pessoas interessadas nos certificados tenham esse conhecimento. E a gente fica por aqui. Valeu.